tô muito feliz de estar aqui, viu? Voltar aqui aos estúdios da Metropolitana, para mim, enfim, um dia muito único. Tô muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, vai ser muito legal hoje. Você que passou um tempo aqui na emissora. Eu trabalhei 25 anos como locutor de 26 anos. Então eu trabalhei em emissoras como Transamérica, trabalhei na Rede São Sat em Fortaleza. E a última emissora onde eu trabalhei como locutor de rádio foi a Metropolitana FM. Eu fazia um programa aqui chamado Estação Sucesso. Uhum. E aí, pronto, depois disso eu fui para a área da psicologia, enfim. E aí, palestrante também, terminou que eu não tive mais tempo de voltar ao rádio, mas voltar ao rádio sempre é um prazer muito grande. Para mim é um ambiente de diversão, onde eu me sinto realmente muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Então, mais uma vez, bem-vindo de volta Muito a casa para a gente falar obrigado. sobre esse assunto tão interessante. Sim. Como eu disse para você, um assunto que a gente poderia passar horas e horas conversando aqui, que é Verdade. saúde mental. Saúde mental. E quando a gente fala sobre saúde mental, a gente pode ir para várias vertentes. Sim. Mas em relação ao trabalho, por exemplo, como é que a gente cuida da saúde mental no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, que às vezes a gente recebe uma sobrecarga imensa. Sim. E como é que a gente faz para conseguir equilibrar e conciliar tudo? Inclusive, está tendo um fenômeno hoje, né, no meio profissional, que é a síndrome de burnout, né, onde pessoas, por conta da pressão do dia a dia, aquela coisa do corre-corre, cobrança por resultados, né, antigamente você cumpria só uma carga horária, hoje o negócio avançou muito, às vezes você começa de manhã, às vezes tarde da noite você está trabalhando ainda, é uma pressão muito grande, né, a humanidade mudou, hoje as pessoas vivem 24 horas acesas. Então, assim, a mente não foi preparada para isso. Tem momentos de intervalo mesmo, que você precisa parar e relaxar. E aí as pessoas não aguentam e piram. E aí acabou, vai para dentro do consultório, vai para o psiquiatra, começa a tomar medicação. Mas por que tudo isso, Alain? Porque tem uma coisa que o ser humano tem que aprender a fazer. Ou ele para fazer isso, ou a vida dele não vai dar certo. Que é gestão do tempo. Nós não conseguimos, de maneira geral, gerir os nossos tempos. Eu costumo dizer o seguinte, a mesma 24 horas que eu tenho, você tem. E por que eu passo o dia dizendo, eu não tenho tempo para fazer nada, se eu tenho a mesma 24 horas que todo mundo? A questão é gerir o tempo. As pessoas vivem sob uma pressão muito grande, começa a programar muita coisa para se fazer no mesmo dia, e daí você vai para um ambiente de trabalho cheio de coisa, é reunião, sai de uma reunião, entra noutra, tem que fazer uma coisa, visitar um cliente, enfim. Isso tudo deixa você com uma sobrecarga muito grande. E a tua mente não aguenta. Uma hora você pira, é isso? Algumas pessoas, inclusive, desenvolvem quadros de ansiedade muito grande. O que é ansiedade? É a preocupação do amanhã. Eu estou preocupado com o amanhã, pô, não sei nem 5 minutos eu estou vivo. Exatamente, não posso controlar nada. Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte, eu pergunto, o futuro existe? Aí a pessoa fala, sim, eu falo, não, o futuro é uma palavra, ela não existe, ele não aconteceu, né? Então, assim, por que essa preocupação do amanhã? E detalhe, todas as vezes que eu me preocupei com amanhã, um dia esse amanhã passou, se tornou passado, e eu falo, meu Deus, eu estava tão preocupado com aquilo, e olha que aquilo passou. O doutor Augusto Cury, ele é o defensor da tese, ele que descobriu, né, que é a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, 99% das coisas que você se preocupa, né, você se preocupa com aquilo que não vai acontecer. Isso. Então, hoje nós temos os nossos colaboradores, na realidade, a gente hoje não trata mais como funcionários, porque a gente descobriu que quem tem função é máquina. São colaboradores. Os colaboradores estão sobrecarregados. Existe uma cobrança muito grande. O mundo está funcionando 24 horas por dia. Nós não fomos... A nossa estrutura, a nossa psique não foi preparada para estar aí 24 horas por dia funcionando. E o pior, nós temos um ser humano que chega em casa à noite, ele não desliga. Muitos dos profissionais, antigamente se dormia às 6, 7, 8 horas da noite, né? Hoje tem profissionais que vão dormir 2, 3 horas da manhã, no outro dia às 7 tem que estar levantando e indo trabalhar. Como é que esse cara aguenta? Não aguenta. Precisa realmente fazer uma reprogramação na vida para poder não adoecer. E não aguenta ao ponto de que você vai ali levando aquela situação, levanta a situação, uma hora o corpo vai explodir. Porque mente e corpo, ela tem uma relação direta, é uma coisa só. Né? Existem as doenças psicossomáticas. Que doenças são essas? Tem hora que a pressão é grande, a mente não aguenta, ela precisa explodir para algum lugar. O que é que ela faz? Ela vai estourar numa doença psicossomática. Por exemplo, nós conhecemos pessoas que têm psoríase, uma doença que não tem cura. É uma doença que é da mente, resultado de um nível de estresse muito alto, startou um gatilho lá,
não sei se você conhece, psoríase, ela parece uma impinge. Sim. Então ela dá na região das genitálias, aqui no cotovelo, aqui no couro cabeludo, e não tem cura. Para você ter ideia, o tratamento para psoríase é antidepressivos, ansiolíticos e pomadas para você passar, pomadas tópicas para você passar no local, né? A base de corticoide, para desinflamar. Mas não cessa. Na hora que você se estressa, você tem um pico de nervosismo, isso aflora de uma coça, não pega, né? Não pega, né? Porque é uma doença psicossomática. Isso. Então nós temos pessoas que desenvolvem tiques nervosos, pessoas que desenvolvem gagueiras, úlceras estomacais, tudo por causa de níveis de estresse, né? E são doenças que não têm cura. Depois que você desenvolve uma doença psicossomática, é para a vida inteira. Aí é medicação para controle. Alan, diante Oi. do que a gente falou até agora, então, para tentar ajudar nesse cuidado com a saúde mental, você Tá. falou sobre a gestão do tempo, então é fundamental. Sim. Pra ter uma saúde mental ok, para a gente se organizar, ter uma gestão do tempo e incluir na nossa rotina atividades que nos deem prazer. Isso. O problema, Ellen, deixa eu te explicar. Está acontecendo um fenômeno hoje no mundo que não é bom, tá? Não é bom. Pessoas estão muito dentro dos smartphones, Isso. tá? E dos streamings. Eu costumo dizer o seguinte, nas minhas palestras onde eu viajo, eu falo, gente, cuidado com o streaming. Hoje você vê empresas falando, olha, eu criei aqui um pacote aqui de uma programação para você maratonar. Cara, o que é maratonar? Significa você deitar na tua cama, ligar o teu ar-condicionado, ligar uma TV, um balde de pipoca e ficar horas e horas Isolado e horas ali assistindo TV. Terminou 3 horas, 4, 5 horas de TV. O que é que você fez de produtivo pela tua vida? Nada. Pelo contrário, muitas vezes você adoece dependendo do que você está assistindo. Eu ia comentar isso agora. Às vezes são séries, são filmes tão tensos, tão Sim, pesados, que sim. você sai com aquela energia. Verdade. Olha só, eu costumo dizer o seguinte. A Netflix, ela te coloca uma programação para que você fique maratonando esse final de semana porque tem um feriadão. E aí você fala, eu tô assistindo a série tal. Tem lá, hoje eu vou assistir 6, 7 capítulos, porque é uma coisa compulsiva. Você assiste um, mal tá terminando, você já entra na outro capítulo, e no outro capítulo acontece muito isso. Mais uma coisa que provoca ainda mais a ansiedade. Porque antigamente a gente tinha que esperar o intervalo para assistir o próximo a parte Sim. do filme, a parte do que você estava assistindo, ou tinha que esperar o dia seguinte. Hoje não, é tudo ali. Por isso que você vai e é capítulo a capítulo, até você cansar e dizer, vou descansar agora. Mas o que é que acontece? O que é que eu pergunto sempre para vocês? Vocês acreditam, sabe o que eu digo para as pessoas? Você acredita que o dono da Netflix não deixa o filho dele maratonar na Netflix? Com certeza. Sabe por quê? Porque ele sabe que é improdutivo para a vida. Aham. O dono da Netflix, ele não maratona na Netflix. Sabe por quê? Porque ele sabe que é improdutivo. Enquanto eu estou no final de semana assistindo vários capítulos de uma série, o dono dessas empresas de streaming estão num belo hotel no final de semana, com passeio de lanchas, chegando de helicóptero com a família, porque tem alguém pagando essa conta. Então tá vivendo, né? E chega na segunda-feira, eu falo, o que eu fiz no meu final de semana? Né? Essa coisa que você está falando de ansiedade, tem um recurso hoje do WhatsApp que atrapalha muito a questão de você exercitar a paciência, que é o quê? O acelerador de voz. Você não consegue mais ouvir um simples áudio, você tem que acelerar, botar 1.5, 2.0, porque você não tem, eu não consigo, eu coloco logo para acelerar, porque a pessoa está falando 1 minuto. Qual é o problema de você ficar ali 1 minuto ouvindo uma pessoa? O que é que acontece? O que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação com amanhã, a preocupação com o final disso tudo. Qual é o contraponto disso? Eu exercitar minha paciência. Quanto mais ansioso eu sou, o exercício para mim, quebrar minha ansiedade, é exercitar minha paciência. Quando eu coloco um acelerador de voz em 2.0, porque eu quero ouvir rápido, eu estou alimentando toda essa ansiedade em mim. Eu estou dizendo para minha mente, tem que ser ansioso mesmo, ao invés de exercitar, né? Exercitar a paciência. Esse é o grande problema. Dificilmente você pega uma pessoa hoje que ela consiga fazer uma yoga, por exemplo, um relaxamento, meditação. Por quê? Ela não consegue, a mente não quieta. Está perturbada ali o tempo todo, ela não consegue descansar. Né? Nem na noite de sono, você está lá dormindo, já preocupado com amanhã, o que vai ter que fazer. O simples fato de você ter que acordar cedo naquele dia, porque você tem um evento para fazer. Já te deixa tenso. Já te deixa tenso. Meu Deus, o que é que eu tenho que botar despertador? Então, é isso. Esse é o ser humano de hoje que está doente.
Agora, eu tenho uma ideia do que seria necessário para a humanidade hoje. É assim, Ellen, nós temos que trabalhar o ser humano lá na infância. O problema é que hoje a gente está pegando o adulto doente. E Se eu pego o adulto as doente... crianças já estão vendo isso e vão já estão replicando. vindo doente também. Então por que eu não trato na base? Para que eu possa depois ter uma geração forte. Você quer ver uma coisa? Essa geração de hoje é uma geração muito frágil. Essas crianças de hoje são frágeis, né? Qual foi qual a última criança que você viu com o braço engessado? Faz tempo. Faz muito tempo. Né? Eu não lembro. Na minha época de escola eu lembro, a gente tinha muito, Nossa. né? Os nossos colegas iam e assinavam no gesso, não era assim? Não existe. Porque como é que ela vai quebrar o braço se ela está com o smartphone o dia todo na mão, né? A gente brinca até dizer que metiolate hoje não dói. Ou seja, está fácil demais para essas crianças. Elas não conseguem exercitar o instinto de vida dela, que são instintos reptilianos, instintos que estão lá, né, na essência, né? Você já nasce ali desenvolvendo aquele instinto. E quando você vem para a vida e você não é estimulado a exercer esses instintos, você está frágil, você está fora da curva, né? Antigamente, eu lembro, a minha mãe, eu subia num pé de jambo altíssimo, minha mãe de lá olhava e dizia assim, joga um jambo para mim. Hoje as mães, a criancinha, sei lá, de 4, 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, ela sobe numa cadeira, a mãe já grita, desce, senão você cai e machuca. Tu tá entendendo? Não consegue desenvolver os níveis de segurança. Então, assim, essa criança está muito frágil. Está muito frágil. Então, quando ela chega na fase adulta, ela chega pior. Mas por quê? Porque eu não treinei meu filho lá na infância, né? Nós somos seres humanos e a nossa mente é totalmente treinável. A gente pode ser treinado, entendeu? Depende muito dos pais. Né? Os pais têm mimado, os pais têm tido muito... Na verdade, esses pais de hoje são pais que foram mimados lá no passado demais. E aí eles chegam na fase adulta, têm filhos e eles têm o mesmo comportamento. Começa, fica com medo, o filho não pode fazer isso, o filho não pode sair na rua, o filho não pode brincar. Quando meu filho sai para fazer alguma coisa, eu estou com medo que aconteça alguma coisa. Meu filho vai jogar bola, eu tenho medo que alguém machuque ele jogando bola. Meu filho vai andar de bicicleta, eu tenho que estar ali do lado, senão ele cai, pode ralar a perna. Então é isso. A criança de hoje, ela precisa desenvolver mais, trabalhar a musculatura da psique, para poder estar forte quando adulto. Se a gente não trabalha essa criança de hoje, acredite, não tem consultório de psicólogo que chegue, porque vão ser adultos doentes, vulneráveis, né? A mente não funciona bem, qualquer coisinha faz beicinho, está no ambiente de trabalho, o chefe chega, dá uma bronca nele, ele ao invés de entender que fez uma coisa que não foi legal, reprogramar a rota, né? Usar de resiliência naquele momento, levar uma pancada e se reestruturar, o que é que ele faz? Fica com raiva, faz beicinho, vou sair dessa empresa, cheguei em casa com raiva. Ou seja, não aceita o confronto. Mas por quê? Porque lá na base, quando ele era criança, foi muito mimado, que a gente chama da síndrome do imperador. Tudo que ele queria, papai dava. Tudo que ele queria, mamãe dava. Quando ele birrava e chorava, a mamãe dizia, calma, mamãe vai dar. E é isso. Essa criança se torna um adulto vulnerável. Não sabe lidar com as diferenças, com as dificuldades, as adversidades. Alan, é um assunto que rende bastante. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando, mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo. Então, para a gente finalizar, como é que a gente faz para ter esse cuidado com a saúde mental, tanto na área profissional quanto na área pessoal, e conseguir uma vida mais equilibrada? Uma das recomendações, faz terapia, tá? Eu não conheço quem faz terapia e fala é ruim. Pelo contrário, faz terapia, vai na análise. Muitas das nossas coisas estão lá na infância. Processos de abandono, processos traumáticos. Questões que a gente passou e foi bastante doído, mas que naquele momento a gente ouviu, engula o choro. Isso. E ficou aqui realmente engasgado. Reprime o choro, né? Um sentimento de dor que eu quero colocar para fora, eu não consigo colocar para fora porque alguém falou, não coloca. E eu sou imaturo, sou pequeno e eu engulo aquele choro, eu reprimo. Aquilo vai para o inconsciente, fica lá dentro. Existe um fenômeno na psique chamado retorno do recalcado na fase madura, fase adulta. Qualquer dia desse eu venho aqui falar um pouco mais sobre isso. Na fase adulta isso volta com muita força, porque eu reprimi um sentimento lá atrás de um registro, de um momento muito difícil. Então, o que é que eu digo para as pessoas? Vai lá, tem coisas em mim, tem coisas em você, tem coisas no Wesley, tem coisas na minha filha, tem coisas na minha família, na minha esposa, nos meus amigos, que a gente não conta para ninguém. O melhor lugar para a gente poder falar, a gente chorar, colocar para fora é o SET, onde tem um profissional que vai trabalhar processo de análise contigo, permitir que você coloque para fora todas as dores, todas as mágoas, momentos do passado. Quantas pessoas eu recebo no meu consultório
O meu consultório fica lá em Fortaleza. Quantas pessoas que eu recebo no meu consultório que foram agredidas, abusadas sexualmente, moralmente, agredidas fisicamente, moralmente, foram abandonadas na infância e não sabem lidar com essa perda, com essa ruptura. E aí guarda isso, leva para frente, quando se torna adulto, tá lá, mal, doente, procurando a medicina para poder estar tomando ansiolíticos e antidepressivos para poder ficar mal. E tem uma recomendação, não que eu seja contra a medicação, pelo contrário, a medicação é uma coisa extremamente benéfica ao ser humano. Porém, a medicação, ela é para tirar o paciente de crise. O paciente está em crise, então toma a medicação, tira ele do surto psicótico, tira ele da crise e depois coloca para fazer terapia. Porque a medicação é como se você estivesse tratando o tempo todo febre. Febre é sintoma. Então eu não consigo dormir, tomo a medicação, estou conseguindo dormir. Se você para de tomar a medicação, você volta a ter insônia, porque alguma coisa, o agente causador vai continuar te perturbando. Na terapia, na psicoterapia, você consegue reverter isso, você consegue tratar o agente causador e aí sim, você não precisa mais de medicação porque você está tratando, esse negócio, você está ressignificando o teu passado, entendendo exatamente o que aconteceu, fazendo uma nova leitura e você consegue viver bem, porque essa ferida para de doer e ela se torna uma cicatriz. Então, o que é que eu falo para as pessoas? Vai fazer psicoterapia, quantos pacientes chegaram dentro do meu consultório com pensamentos suicidas, se automutilando e hoje estão bem. 2, 3, 4, 5, 6 meses lá e daqui a pouco fala, doutor, estou bem, estou aqui bem, estou com autonomia de voo, já não estou tomando medicação, porque a terapia me fez muito bem. Então, minha recomendação é, faz terapia. Tem algumas pessoas que falam assim, mas terapia é muito caro. Não, caro é aquilo que você investe que não tem retorno. Terapia sempre dá retorno. Você pegando um bom profissional, acredite, você vai entender que vale realmente a pena viver intensamente a vida e ser muito feliz. Tá bom? Eu vi algo esses dias também muito interessante, que era assim, se toda pessoa que fizesse terapia colocasse o tá pago, da mesma forma que faz quando faz uma atividade física, a gente teria uma sociedade muito melhor. Não tenha dúvida disso. Com tanto orgulho, né? Tá pago minha sessão de terapia hoje. É o seguinte, hoje tem uma coisa muito bacana, nós vemos o ser humano, hoje eu viajo muito para fazer palestras, né? E eu estou na estrada, 5 horas da tarde, vejo pessoas caminhando na BR, as pessoas estão procurando mais a academia, independente da idade, estão indo. Isso é muito bom, porque você está tratando da saúde física. Eu terminei um mestrado agora, e na minha turma de mestrado tinha, por exemplo, um senhor que tinha 74 anos. Né? E aí o que é que acontece? A gente vê que as pessoas estão procurando estudar, adquirir conhecimento, melhorar o intelectual. Isso é muito bom. Qual o grande problema? É que tu não cuida da tua mente. Então não importa o que tu conquiste na vida. Tu pode conquistar o topo, né? A tampa da caixa d'água do prédio, lá em cima. Se tu não cuidar da tua saúde mental, ela te derruba. Nós vemos casos como Whitney Houston, Michael Jackson e quantas outras pessoas que a gente conhece pública, chegou no topo. Você lembra daquela ginasta que no dia da Olimpíada, que era a decisão para a medalha de ouro, aquela americana, aquela ginasta americana, que eu não lembro o nome dela, Susan alguma coisa, o que é que aconteceu? Ela simplesmente não conseguiu competir. Essa mulher passou 4 anos da vida dela treinando exaustivamente, quando chega no dia dela competir para ganhar a medalha de ouro, e ela era a grande favorita, uma ginasta americana, simplesmente ela falou, eu não tenho condições, a minha saúde mental não me permite que eu participe desse evento. Olha só que coisa, por quê? Por que não cuidou? Porque brincou, levou a vida a pagode, não levou com responsabilidade uma questão de saúde mental. Então, a minha recomendação para você que está ouvindo agora, a Metropolitana FM, larga o que você está fazendo, procura realmente um profissional, procura cuidar da tua saúde mental para que você viva bem, feliz, para que chegue na hora do momento decisivo da tua vida, você simplesmente diga, eu não consigo. Por quê? Porque minha saúde mental não permite. Então é isso, fazer terapia para cuidar da mente. Alan, passa o teu Instagram, tuas redes sociais para a gente acompanhar. Tá, meu Instagram é @Alan com 2 L's, Alan Galhardo Oficial. Lá eu tenho vídeos onde eu falo sobre autossabotagem, depressão, ansiedade, pânico, como você tratar, o que fazer, teu dia a dia. Tem dicas bem bacanas nos vídeos que eu posto lá, tá bom? Vamos acompanhar sim. E é isso, e lá também tem um direct, se você quiser falar comigo no direct, pode mandar tua mensagem, a minha equipe dá uma olhadinha, passa para mim, eu sempre que eu posso eu respondo às pessoas, sempre bato um papo com todo mundo. O meu consultório fica em Fortaleza, no WSTC, no Natural Clinical, é onde eu atendo a semana inteira lá, é um ambiente bem gostoso, e pena que o pessoal daqui de Caruaru não pode estar lá, tá bom? Mas é isso, mas se precisar falar comigo, eu estou à disposição, Alan Galhardo Oficial, vai lá nas redes sociais, no Instagram e fala comigo que eu estou lá para bater um papo com vocês. Ótimo, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo. Conversei nessa manhã com palestrante, psicanalista, Alan Galhardo. Se você me permite, eu quero agradecer
primeiro a dois amigos que eu tenho, que são pessoas de extrema importância na minha vida. Josman, que é um irmão que eu tenho, tá? Josman é uma pessoa que Deus pôs realmente no mundo como irmão. Ele foi meu diretor na época que eu trabalhava na C2 FM. E Tony também, tá? Carneirinho também. São 3 amigos que Deus colocou na vida como irmãos, sabe? São pessoas que cuidaram de mim, inclusive, em momentos difíceis da minha vida. Então, Tony, que é diretor da rádio, que é sócio-diretor da rádio. Josman, que também é sócio-diretor da rádio. Carneirinho. São pessoas que cuidaram de mim em momentos muito tristes da minha vida, né? E que se eu estou vivendo uma fase maravilhosa hoje, vivendo o que eu estou vivendo hoje, esses caras têm muita importância dentro disso tudo. Tá? O que eu sou hoje é resultado do cuidado deles comigo no momento mais difícil da minha vida. Eu não podia deixar de registrar isso aqui, não, de com agradecer. Certeza. E é muito bonito ouvir isso também, porque a gente está num mundo que é tão difícil a gente perceber pessoas que têm sentimentos de gratidão. É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, homens de sucesso no mundo têm uma coisa em comum, eles são gratos. Isso faz muita diferença na vida. Ellen, obrigado pelo carinho, por você ter me convidado. Tomara que eu possa voltar aqui um pouco mais, que é um assunto tão vasto, que a gente possa passar por muito, voltar para bater papo. Oi, Wesley. Só para registrar, eu achei uma falta de consideração e também uma coisa que não poderia deixar de registrar aqui, que é a interação do público com você aqui, cara. Sim, o pessoal adorando, amando a sua entrevista. Obrigado. Eu que tô aqui no WhatsApp. É muita coisa para ela em fazer, ela não consegue administrar também o WhatsApp junto, mas eu tô por aqui e eu disse, não, é injustiça eu não falar para ele. O pessoal aqui tá dizendo, bom dia, Metropolitana, bom dia, tragam esse cara mais vezes. Obrigado. A Fátima aqui falou pra gente, né, entrevista com o Alan, incrível. Por incrível que pareça, meu netinho tem 1 ano e 3 meses, mas quando está assistindo o YouTube, quando aparece pular anúncio, ele já sabe e chora para pular o anúncio. É assim mesmo. Vê, 1 ano e 3 meses. Essa criança. Muita gente aqui falando aqui, nota 10 pra você. Obrigado. A Cleo Silva. Rapaz, obrigado, você bombou aqui hoje. Vou marcar, né? Eu tô sempre aqui fazendo palestras aqui na região. O Márcio, motorista de aplicativo, colocou aqui. Preciso fazer terapia, muita ansiedade. Isso, Márcio. Um abraço. Deus abençoe você. O Wesley, do bairro Boa Vista, mais uma manhã ligado aqui na Metropolitana, atualizando informações na entrevista, coisa boa. Né? Pessoal interagindo aqui, a gente que agradece, né, Ellen? Não, eu que agradeço. Ellen, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, o Wesley, você também. Deus abençoe a família de vocês, que vocês sejam intensamente felizes. E eu estou à disposição da Metropolitana sempre. Eu tenho um coração de realmente muita gratidão a todos aqui na Metropolitana. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigada também, até a próxima. Espero que seja breve. Um abraço, tchau, fiquem com Deus. 7h24.